Tá aí uma polêmica danada. Os produtores, uns falam que eles não entenderam porque não tiveram nem acesso a esse projeto por completo. O que é esse projeto? O que ele está alterando e o que é perigoso para o Brasil? Basicamente, Fabíola, este projeto, ele revoga a legislação brasileira que trata da venda de terra para estrangeiro. Uma legislação de 1971, que já vem sendo usada, portanto, há décadas, e que estabelece limites objetivos para que o estrangeiro, seja ele pessoa física ou jurídica, tenha aqui no país a possibilidade de arrendar, de adquirir ou mesmo de estabelecer parcerias dentro do agronegócio brasileiro. Portanto, essa legislação de 71 é revogada, é alterada completamente pelo projeto de lei 2963 de 2019, que teve por início o seu encaminhamento junto ao Senado da República e que, surpreendentemente, Fabíola, sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de audiência pública, sem nem consultarem, por exemplo, as entidades ligadas ao setor agropecuário nacional, simplesmente em uma votação simbólica, os senadores da República aprovaram o que, no meu entendimento, é um ato de lesa pátria que fere a soberania do Brasil, do nosso país, ao permitir, Fabíola, em seu artigo 8º, que um estrangeiro, seja ele pessoa física ou jurídica, possa deter até 25% do território de um município, que na prática os estrangeiros poderão legalmente adquirir 25% do território nacional. Ora, Fabíola, se isso não é um atentado à soberania do nosso país, eu não sei o que é. Jefferson, então, a gente estava aqui conversando antes de entrarmos no ar, para a gente deixar isso bem claro, o Brasil hoje ocupa para a agricultura 8% do seu território. Então, se eu entregar 25% para compradores estrangeiros, pronto, eu já fiquei refém, eu já perdi a minha soberania dentro da agricultura. Exatamente, Fabíola. Como você falou, 8% da agricultura ocupa do território nacional. A pecuária talvez mais uns 11%, 12%. Se nós somarmos agricultura e pecuária juntos, nós podemos, na prática, segundo esta lei absurda, nós podemos entregar 100% da nossa produção agropecuária nacional nas mãos de estrangeiros. Como fica, além da soberania nacional, a nossa segurança alimentar. Fabíola, eu quero atentar a todos os nossos telespectadores, a todos os amigos do Sucesso do Campo, para um preceito que está na Constituição da República em seu artigo 1º, Fabíola. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui do Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a soberania. A soberania é um preceito fundamental do Estado brasileiro. E o que é soberania? Soberania é irrevogável, soberania é irretratável, ela não se delega. A soberania é o poder do Estado sobre o seu território. Quando nós definimos, e quando a lei lá em 71 definia a possibilidade do estrangeiro adquirir terra, num determinado limite, 200 hectares, 300 hectares, quando muito 800 hectares, ela estava dentro de uma abertura do país aos investimentos estrangeiros, mas mantendo a sua soberania, mantendo o controle. Agora, liberar 25%, 1/4 do nosso território, a interesses internacionais, nós estamos entregando parte do nosso território a interesses outros que não aqueles do povo brasileiro. Então, este é um projeto temerário que, na minha opinião, na opinião da Andaterra, de todos aqueles que nós temos ouvido, primeiro os produtores, é evidente, já conversamos com outras entidades, é o caso da ProSoja Mato Grosso, também se manifestou ontem, a ProSoja Brasil, é quase que uníssono o movimento dos produtores contrários a este absurdo desta legislação perniciosa e que, no meu entendimento, agride frontalmente um princípio constitucional irrevogável, indelegável e irretratável, que é o princípio da soberania nacional. Este momento em que nós vivemos, o ano de 2020 foi um ano atípico, por quê? Por conta de um vírus, sabe-se lá, se fabricado, e que colocou todas as economias mundiais de joelho. Este ano o Brasil vai crescer, aliás, vai encolher, assim como outras nações mundo afora encolherão a sua economia. E a única nação no mundo
que cresceu com este vírus e que teve pouquíssimas baixas, inclusive, em torno de 6, 7 mil baixas até agora por conta do coronavírus, que é a China, o que nós podemos esperar disso? Qual é o único país no mundo que terá recurso capital para investir em outros países, se não o Partido Comunista Chinês, se não uma ditadura que hoje se coloca como maior ameaça do mundo livre? Então é uma inconsequência. Eu entendo que nós vivemos um período praticamente de guerra, e você atentar contra a soberania nacional em período de guerra, eu inclusive sugiro que esse assunto seja levado às mais altas cortes do país, como o Tribunal Militar do Brasil. Nós temos um Código Penal Militar que em seu artigo 357 diz o seguinte: quem atenta contra a soberania do país, quem pratica o crime definido no artigo 142 do Código Penal Militar, está sujeito à pena máxima, que é a pena capital. E estão colocando a nossa liberdade em risco com este projeto de lei do senhor Irajá Abreu, e que teve apoio da imensa maioria dos senadores da República, vergonhosamente, uns inclusive se dizendo senadores do agro. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária também defendendo esse projeto absurdo. Então, Fabélia, é momento de nós reagirmos com veemência. Não admitimos que esse projeto de lei ande na Câmara dos Deputados e vamos agir dentro da legalidade com todas as forças para que ele seja suplantado, enterrado com esse objetivo espúrio de entregar 25% do nosso território a interesses internacionais. Jefferson, então a gente falou aí que é essa questão do artigo 8º, onde trata desta possibilidade de vender até 25% do território de cada município. Deixa eu te perguntar uma outra coisa também, que eu fiquei curiosa. Por exemplo, eu vou citar para você, aqui em Jataí, nós temos 2 distritos. Imagine que aí a gente vende hoje 25% do território de Jataí, que eu fico devendo qual é o tamanho da área. Amanhã, nós temos 2 distritos, que é a Estância e a Naveslândia. Amanhã, Naveslândia vira município. Pode, de novo, vender outros 25% lá em Naveslândia? Olha, as interpretações, cabe até uma interpretação como essa, Fabélia. E eu diria o seguinte, já para antecipar esse debate, esse artigo 8º, ele contrasta, então, com o artigo 1º, inciso 1 da Constituição, porque viola um fundamento da República, que é a soberania, e contrasta também com o artigo 170, inciso 1º, porque além da ordem econômica, etc. e tal, da livre iniciativa, os princípios gerais que regem a atividade econômica do país se submetem à soberania nacional. Então, Fabélia, de um jeito ou de outro, esta norma que está sendo encaminhada pelo Senado é flagrantemente inconstitucional. Agora, eu não levaria esse assunto à Suprema Corte, porque hoje a confiança que nós, cidadãos, depositamos na Suprema Corte também é muito próxima a zero. Eu vejo que somente um levante patriótico dos produtores rurais brasileiros será capaz de impedir que este projeto avance na Câmara. Porque, embora a reação imediata dos produtores, das entidades serem contrárias, eu ouvi apenas 2 deputados federais se manifestarem contra esse projeto de forma clara. Deputado Jerônimo Guerra e deputado Marcelo Brum. Os demais num silêncio sepulcral. Isso chama atenção e acende o sinal de alerta, alerta vermelho. Porque assim como fizeram com que esse projeto passasse no Senado, sem debate, sem discussão, sem avisar para ninguém, votação simbólica, nós só temos as digitais dos senadores nesse projeto absurdo porque uma senadora da oposição pediu para retirar de pauta o projeto porque queria estudar. E este requerimento foi em votação. E aí nós sabemos quem estava a favor do projeto e quem não estava. Porque quem votou não pela retirada de pauta, ou seja, quem votou pelo prosseguimento, teve que dar o seu votinho lá. Então, eu vou colocar o link aqui também para os amigos poderem visualizar o senador do seu estado. Como é que ele se comportou nesse caso? Quem votou não nesse requerimento é a favor, na prática, do encaminhamento do projeto. E o que me chamou a atenção, Fabélia, é que a liderança do governo no Senado pediu para que o projeto fosse aprovado. Ora, como é que pode uma coisa dessa? Nós sabemos, nós conhecemos o nosso presidente Bolsonaro, a gente sabe que ele é contra entregar o Brasil para os estrangeiros, para o interesse internacional. Essa foi a base, a sustentação do seu discurso em 2018, e ele jamais iria contra esse seu raciocínio. E como admitir, Fabélia,
que o líder dele no governo, por exemplo, o senador Jorginho Melo, vai dar encaminhamento contrário ao interesse do presidente da República? Como é que nós podemos admitir que o secretário de Assuntos Fundiários, o senhor Naban Garcia, vem na imprensa e se coloca favorável à aprovação desse projeto? Mas que história é essa? Quem manda nesse governo? É o presidente da República ou não é? Então nós temos que chamar também a atenção do senhor Jair Bolsonaro, que esse assunto é um assunto de segurança nacional, está tirando o sono dos brasileiros, não só da classe produtora, a população urbana também tem que ser consultada. O que ela prefere? Ter 20, 30, 40, 50 mil produtores no seu município? Hoje no Brasil nós temos 5 milhões de famílias agricultores? Ou 1, ou 2, ou 3 grupos só, num oligopólio na produção de alimento no seu país? O que é isso? É um assunto seríssimo que tem que ter um amplo debate e estão passando esse assunto como se fosse já definido, sepultado. Não é esse encaminhamento que nós vamos admitir na Câmara. Então foi muito boa a iniciativa do senhor Valdecir Sovernigo, do presidente do Sindicato Rural de Jataí, nosso amigo Vitor Gaiardo. Todas as lideranças do agro estão uníssonas para dizer um sonoro não à aprovação desse projeto na Câmara. Nós precisamos ter a participação dos produtores, naturalmente, porque quem dá a sustentação para as lideranças é o produtor. Não tem liderança sem o produtor para estar participando. Não vamos deixar o Natal, o Ano Novo, apagar ou abafar tudo isso. Mas como você mencionou, Bartolomeu Braz, presidente da ProSoja Brasil, manifestou de forma, assim, rápida. O Vitor Gaiardo, presidente do Sindicato Rural de Jataí, fez uma carta. Essa carta hoje eu fiquei muito feliz de vê-la em grupos do Brasil inteiro. E a gente tem aqui a ProSoja Goiás, mas outras instituições que estão ativas nesta manifestação. E o Valdecir ainda colocando ali essas questões todas, e você falando da manifestação clara dos deputados, é uma hora de cada um cobrar do seu deputado, né, Jefferson? Exatamente. As lideranças políticas têm a obrigação, têm o dever de vir a público e se manifestar, né? Agora, Fabélia, é assustador. O presidente da frente parlamentar, o ex-presidente, que agora a frente já teve uma mudança, mas o ex-presidente da frente parlamentar, o senhor Alceu Moreira, defensor desse projeto, né? Agora começam a se revelar, mas defendendo o projeto, explicitamente, contra o interesse do produtor rural gaúcho. Olha só, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Fabélia, que você conhece bem o drama que vive o risicultor gaúcho. Embora neste ano nós tivemos um preço remunerador, mas ele vem de dívidas de 10, 15 anos. Tu acha, Fabélia, que se chegar lá alguém oferecendo, olha, eu pago a tua dívida, liquido tudo, ainda te dou um dinheirinho para você sair dessa atividade, eles, por uma questão de sobrevivência, vão acabar entregando? Acabam entregando. Hoje, a produção de arroz do Brasil, o Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, responde por 80% da produção de arroz. E são pequenas áreas, Fabiano. Pequenas áreas. Inclusive, dentro dessas limitações de 25% do território, sobeja, né, a possibilidade da aquisição de terra por grupos estrangeiros. Vem a China, usando uma empresa dita privada lá da China, mas a gente sabe que lá o controle é do Partido Comunista Chinês, vem e compra todas as áreas, por exemplo. Como é que fica a nossa segurança alimentar? Nós podemos perder, inclusive, o que temos de maior riqueza no nosso país, que não são os minérios, que não é o petróleo, não é o nióbio, não é o ouro. O que nós temos de maior riqueza no nosso país são as nossas terras agricultáveis, porque em lugar nenhum do mundo tem. Você mencionou muito bem a questão dos risicultores. Ontem eu fiz uma pesquisa, eu tenho, graças a Deus aí, eu agradeço o privilégio, o prestígio dos produtores rurais. Eu tenho vários grupos, alguns segmentados do Brasil inteiro. E eu fiz uma pesquisa para eu saber, fiz com cafeicultores e com produtores de leite. E como você mencionou dos risicultores que vivem um problema muito grave, financeiramente falando, os produtores de leite, teve um grupo, ali mais do sul especialmente,
que falou que venderia sim. Se chegar lá, a terra dele vale 100 mil, oferece 500 mil, ele vai viver na cidade, ele entrega sim. É uma questão, como você falou, de sobrevivência. Então, tá errado isso aí, né? A gente precisa de um investimento numa política agrícola, numa política agropecuária, numa condição de sobrevivência do nosso produtor, né? E aquele outro argumento de dizer assim, mas nós tivemos aqui, por exemplo, no Sul, foi colonizado pelos alemães, foi colonizado pelos holandeses. Isso é muito diferente de ser colonizado e de ser comprado, não é verdade, Jefferson? Exato, é um argumento que chega a ser infantil, chega a ser ridículo que uma autoridade, por exemplo, como o secretário de Assuntos Fundiários, utilize esse argumento. Aliás, ele disse que não estudou muito o projeto, mas ele via com bons olhos. O sujeito não estuda, não lê a legislação e concorda com ela. Então, a este nível é que nós não podemos acreditar o nosso interesse nacional nas mãos de cidadãos desqualificados, que não têm preparo e que colocam em risco a nossa segurança alimentar. Fabélia, uma outra coisa, a justificativa que o senhor Irajá abriu, essa é absurda. É 3 parágrafos que ele usa para esse projeto de lei, chega a ser uma afronta ao produtor rural brasileiro. Ele insinua nesses 3 parágrafos que nós produtores não temos competência. Nós precisamos, de fato, que venham empresas da China, venham produtores norte-americanos para nos ensinar, talvez, né? Até coloquei um videozinho aqui propositalmente, Fabélia, que mostra o oeste baiano, né, que eu tive lá semana passada. Nós temos um município, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, que em uma década cresceu 300%. Né? É uma coisa assim, é o Eldorado da agricultura brasileira. Produtores rurais brasileiros, paranaenses, gaúchos, catarinenses, baianos, de todos os rincões do país, mas produzindo no nosso território, dando aula para o mundo de como se produz alimento. Fabélia, o Brasil hoje responde, como a gente não cansa de dizer, responde por alimentar 1,6 bilhão de pessoas em todo o mundo. Nós precisamos de algum interesse internacional aqui no nosso país para nos ensinar a fazer o que nós sabemos fazer com excelência. Então, este senadorzinho aqui, esse seu Irajá, filho da Cátia Abreu, que foi presidente da CNA, que foi ministra da Agricultura, pelo amor de Deus, povo do Tocantins, acorde de manter um político desse nível aqui nos quadros de senador da República. Né? Isso é uma afronta ao produtor rural do estado do Tocantins, ao produtor rural brasileiro. Então, Fabélia, retomando, este assunto, no meu entendimento, viola a soberania do país, porque os limites são limites sem o menor cabimento, 25% entregar 1/4 do território brasileiro, e outra, a gente está falando em agricultura, mas isso pode ser floresta, pode ser qualquer tipo de área, cerrado, Amazônia Legal, o que for. Então, alguém estava levantando uma campanha, a Amazônia é nossa. Pelo jeito é nossa de quem, cara pálida? É nossa dos estrangeiros que vão poder aqui comprar 25% do território? Então, Fabélia, é um assunto muito sério, mas eu fico feliz em contrapartida com realmente a reação que os produtores tiveram. Né? Todas as lideranças, até que eu ouvi até o momento, salvo engano, só a sociedade rural brasileira, agora as demais que têm se manifestado veementemente contra esse projeto, e também o deputado Jerônimo Guerra e o deputado Marcelo Brum estão levantando uma campanha para acordar aí a opinião pública, para que não só os produtores rurais, mas a sociedade civil também participe ativamente deste levante patriótico contra a aprovação desse projeto de lei entreguista e que coloca em risco a nossa soberania nacional. Jefferson, eu quero agradecer sua participação com a gente e temos que ficar atento, né? Qual a sua orientação aí para a gente encerrar para o produtor rural brasileiro? A orientação é que o produtor rural se manifeste, cobre do seu deputado federal, ligue para ele, mande ofício, assim como o senhor Vitor Gaiardo fez, presidente de sindicato rural, de associação, de cooperativa, faça o mesmo. Né? Siga o exemplo do senhor Vitor Gaiardo, mande um ofício, ligue, cobre uma postura do seu deputado federal contra a aprovação desse projeto de lei que veio lá do Senado, que é o PL 9263 de 2019. E outra coisa, Fabélia, como eu disse no início, estes cidadãos brasileiros que estão apoiando esse tipo de projeto entreguista, na minha opinião, eles devem ser julgados de acordo com o Código Penal Militar. E eu citei o artigo 142, que é a tentativa contra a soberania do Brasil, nas penas do artigo 357.
é pena capital, porque devemos defender o nosso país com a própria vida. A nossa soberania não tem preço. Por mais que digam que as nossas terras vão ser valorizadas, eu sou proprietário rural também, mas existem coisas que não têm preço na vida. E uma delas é a liberdade, e pela liberdade lutaremos até a morte, se preciso for. Um abraço, Fabélia, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Jefferson. Sucesso no campo. Acompanha esse caso. Mesmo em semana de Natal, semana de Ano Novo, nós vamos ficar de olho e qualquer coisa a gente vem abrindo espaço. Se você quiser os links, se você quiser esse projeto, esse PL, porque tem muita gente que falou assim, eu não li, eu não vi. Gente, ele é um PL pequeno porque ele só tem 8 páginas. A justificativa, como o Jefferson falou, tem 3 parágrafos curtos. Então ele está fácil de ser lido. Se você não tem formação de opinião ainda por falta da leitura, pode aproveitar, ler, discutir com outras pessoas e vamos fazer aí essa movimentação para que o Brasil seja nosso. Sucesso no campo, acompanha tudo de perto.